Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui da EJA segunda fase. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui do CEMEAM, e vamos verificar agora qual será o nosso objeto de conhecimento. Nós temos então aí a aula de número 35, objeto de conhecimento, área do círculo, detalhamento, cálculo da área de uma região circular, ok? Dito isto então, vamos dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, a nossa aula aqui, a gente vai tratar um pouco sobre área e comprimento também do círculo, tá bom? Então, primeiramente, vamos verificar aqui a definição do círculo. A ideia principal e geométrica de circunferência e do círculo é a seguinte: circunferência é o lugar geométrico do conjunto de todos os pontos que estão a uma distância fixa de um ponto central. A circunferência é uma figura plana e fechada que, diferente do círculo, é apenas a linha. Já no círculo, incluímos a sua área interna. Embora sejam conceitos diferentes, eles estão interligados e ambos possuem propriedades em comum. Bem, quando a gente fala em circunferência e círculo, como vocês repararam, existem algumas diferenças principalmente na sua construção. Por quê? Porque a circunferência a gente vai considerar toda a figura. Então imagine o seguinte, que círculo ela se assemelha, por exemplo, a um anel. E, de repente, esse anel, se você fosse forrar com algum pano, por exemplo, a gente teria aí sim a circunferência. Mas, independente de trabalharmos com circunferência ou com círculo, os elementos pertencentes a eles serão os mesmos. E quais são esses elementos? Vejamos aqui na tela. Nós temos aqui, então, os seguintes elementos. Olha lá. Só passar aqui. Beleza. Nós temos aí, em azul, o raio. O que é o raio? O raio é um segmento de reta onde ele sai do centro da circunferência e esse centro, ele geralmente é chamado de C, tá? Letra C, nossa letra maiúscula. Esse raio, então, ele sai do centro a qualquer extremidade da circunferência. Bem, é possível que você tenha, por exemplo, então, na circunferência, mais de um raio. O importante é você sempre reparar que o raio, ele sai do centro da circunferência e vai tocar a extremidade dessa circunferência. Uma outra maneira também de você reparar o que é o raio é quando a gente for assemelhar, por exemplo, a um pneu da bicicleta, ao aro da bicicleta, que lá tem um raio, que são aquelas partes de ferro, geralmente de ferro, né? Que ela vai sair do centro do aro e vai para a extremidade da circunferência, tá bom? Beleza. Em verde aqui nós temos a corda. O que é a corda? É um segmento de reta que vai unir dois pontos diferentes da circunferência. Então a corda ela vai unir dois pontos quaisquer, mas pontos diferentes da circunferência. Agora, quando a gente falar em diâmetro, o que vai acontecer aqui? O diâmetro também é um exemplo de corda. Por quê? Porque se você reparar bem, o diâmetro ele também vai unir, né? É um segmento de reta que liga dois pontos diferentes da circunferência. Mas, diferentemente também, aliás, como ele passa pelo centro, ele recebe esse nome especial de diâmetro, tá? Então, o diâmetro é uma corda, sim, também, mas pelo fato de esse segmento de reta passar em cima do centro da circunferência, ele recebe esse nome especial de diâmetro. E aqui, pessoal, importante vocês anotarem aí, tá? O diâmetro, ele equivale a 2 vezes o raio, ou seja, a medida do diâmetro equivale ao dobro da medida do raio, ao mesmo tempo que
o raio equivale a metade da medida do diâmetro. É muito importante vocês saberem essas duas informações. Por quê? Porque dependendo do que a questão te peça, ela pode te informar o valor do diâmetro e aí ela vai te pedir o raio. E de repente você não lembra como é que você vai obter o raio. Simples. Se a questão te informa o valor do diâmetro, automaticamente então o raio valerá a metade dele, tá bom? Agora, esses são os elementos principais da circunferência. Mas, além deles também, a gente vai trabalhar aqui a área do círculo. O que é a área do círculo? Bem, a área, ela equivale ao seguinte. É como se eu pegasse esse círculo e fosse pintar toda essa parte interna. Então, aqui, eu vou pintar, só um instante aqui rapidinho, agora vai. Eu vou pintar toda a parte interna do círculo, tá bom? Então, isso aqui é a área. Eu estou calculando quanto tem aqui dentro. Então, imagina na sua casa, por exemplo, quando você vai reformar a sua casa e aí você pensa assim, beleza, além da reforma eu quero pintar aqui a parede da minha casa. O que eu vou fazer então? Você vai calcular a área dessa parede. Por quê? Porque dependendo da área da parede, você tem uma quantidade diferente de tinta necessária para pintar essa parede. Em relação à área do círculo, é a mesma coisa. Então, imagina que você tem um círculo desenhado na parede ou no chão, no teto, tanto faz, e você quer pintar esse círculo. Essa parte de pintar, quando você pinta todo o círculo, você está pintando a área total desse círculo, tá bom? E aí vamos voltar aqui para a cartela. Quando a gente tem, então, a área total do círculo, a fórmula necessária para calcularmos essa área é justamente π vezes o raio elevado ao quadrado. Turma, atenção! Esse π, essa letra π, né, esse número π, aliás, dependendo da questão, a gente pode ter 3 valores diferentes. Ele pode valer aproximadamente 3,1. Esse π, ele pode valer aproximadamente 3,14, ou esse π pode valer ainda aproximadamente 3. Professor, qual deles eu vou usar? Aí vai depender bastante da questão, do que ela vai te pedir, do que ela vai te cobrar. Não se preocupem que você vai ter aí 2 possibilidades. Primeira delas é que a questão ela vai te informar no texto da questão o valor do π que você tem que utilizar. Segundo é que, se a questão ela não te oferecer o valor do π, você não tem a obrigatoriedade de substituir esse valor, tá bom? Beleza. Agora, além da área, a gente também tem um elemento muito importante aqui, que é o comprimento. O que é o comprimento? Imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma pista circular. E aí, essa pista, eu tenho aqui uma pessoa, vamos desenhar aqui a pessoinha, olha lá, muito bonitinha, tá? Então, essa pessoa, ela vai dar uma volta completa nesse círculo. Essa volta completa é justamente o comprimento, tá? Ou seja, o comprimento equivale ao contorno da figura, tá bom? Então, esse comprimento, na verdade, se a gente estivesse trabalhando com polígonos, por exemplo, quadrado, retângulo, triângulo, entre outros, ele seria o perímetro, mas o círculo ele não possui vértice. Então, a gente não vai chamar de perímetro, a gente vai chamar de comprimento. E a fórmula necessária para calcularmos esse comprimento é 2 vezes π vezes o raio. E, novamente, assim como eu comentei para vocês em relação à área, em relação ao comprimento é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O valor do π, ele depende do
do que a questão vai te oferecer, tá? Beleza. Continuando a nossa aula, temos agora aqui uma aplicação. Vejamos. O exemplo 1 é uma questão do Enem de 2015 e diz o seguinte: uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova e mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km. Ou seja, pessoal, a gente está olhando aqui para essa figura que está à nossa direita. Cada círculo desse que está pintado de roxo é a área da região, aliás, é a área de cobertura antiga. Então, nós temos a área 1 e a área 2, tá bom? E aí, nesse caso aqui, cada um dessas... Deixa eu trocar aqui a cor. Cada uma dessas figuras, ela possui o raio aqui igual a 2 km, tá bom? Vamos continuar aqui, então, a nossa questão. Cujas circunferências se tangenciam no ponto 0, ou no ponto O, como mostra a figura. Pessoal, o que significa tangenciar? Tangenciar é quando 2 figuras quaisquer, elas se tocam em apenas um ponto, beleza? Beleza, vamos continuar então. O ponto O indica a posição da nova antena e a sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangencia externamente as circunferências das áreas de coberturas menores. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em... Eita, professor, não entendi, foi nada. Vamos lá aqui então, pessoal. Vamos novamente aqui olhar para a figura, tá? Nós temos aí 2 círculozinhos menores, pintados de roxo, onde cada um deles equivale à área de cobertura antiga. A área de cobertura nova é esse círculo maior, tá bom? E as áreas antigas estão dentro desse círculo maior. Beleza. A questão quer saber o seguinte: enquanto será ampliada essa área de cobertura nova, tá bom? Com essa nova antena. Ou seja, eu quero saber quanto equivale essa área que eu estou pintando aqui em amarelo, tá? Então, eu quero saber essa área nova, beleza? Primeiro passo aqui, vamos fazer o seguinte, então. O primeiro passo aqui é calcularmos a área de cobertura antiga, beleza? Como se trata de área, pessoal, o que acontece, então? Vamos chamar aqui de área 1, tá? A área 1 é a área antiga. Nós tínhamos aí, no caso, 2 círculos. Então, vou pegar 2 vezes, só refazer aqui, 2 vezes, tá? 2 círculos de raio 2. Lembrando que para calcularmos essa área é π vezes r ao quadrado. Como o raio é igual a 2, eu vou ter 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, beleza? Beleza. Nós temos aí, então, o produto de 3 fatores. Só que, se você reparar bem, um deles possui expoente 2. Então, o primeiro passo é calcular esse expoente 2. Ou seja, bem aqui, esse 2 ao quadrado é igual a 4, não é isso? Já que 2 vezes 2 é 4. Então, a gente vai ter 2 vezes π vezes 4, onde 2 vezes 4 é igual a 8, ou seja, a área 1 é igual a 8π. Tá? Então, vamos voltar aqui para a figura, pessoal. O que foi que eu calculei nesse momento? Eu estou calculando a área de cobertura antiga, ou seja, a área total que está sendo envolvida por esses 2 círculos em roxo, pintados em roxo, tá bom? Agora, supondo que eu vá utilizar toda a área de cobertura agora, o que acontece? Vamos calcular essa área total, ou seja, esse círculo maior. O que acontece? Gente,
Se o raio do círculo menor é 2 e esses dois círculos menores eles se encontram em um ponto, é porque vai acontecer o seguinte. Vou até apagar aqui para te explicar melhor. Olha lá. Esse diâmetro do círculo, bem aqui, ó, ele vai coincidir justamente com o raio do círculo maior, tá bom? Como o raio do círculo menor é igual a 2, automaticamente, não se esqueçam que o diâmetro equivale ao dobro do raio. Ou seja, se o raio é 2, é porque o diâmetro vale 4. E esse 4 equivale justamente ao raio do triângulo maior, tá? Então, é como se nessa figura você esquecesse, finja que não tem essas duas figuras de dentro, essas duas figuras pintadas de roxo, elas não existem aí dentro, e nós temos somente o raio igual a 4. Então, eu vou calcular a área dessa figura, tá bom? E aí, essa área, a gente vai chamá-la de área 2, que é a área da figura maior. Então, a área 2 é calculado por π vezes r ao quadrado, onde o raio vale 4. Então, nós teremos 4 ao quadrado, que é a mesma coisa do que 4 vezes 4, ou seja, 16π. Então, nós temos que a área 2 é igual a 16π. Beleza? Beleza. Acabou a questão? Não. Por quê? Vamos aqui ver o que ela pede. A questão pede, olha lá aqui é o texto. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados que foi ampliada, ou seja, que foi aumentada. Então, quer dizer que da área que nós tínhamos anteriormente, que é essa área justamente que está pintada de roxo, eu quero saber qual foi a área aumentada. Então, eu quero saber qual foi essa área que está pintada de amarelo. Turma, como é que a gente faz isso? Eu tinha uma área antiga. Agora, essa área, a gente aumentou um pouco ela. Mas, de qualquer forma, a área antiga não foi descartada. Para que a gente possa calcular, basta subtrairmos a área nova da área antiga, ou seja, a área 2 menos a área 1. Nesse caso, então, eu vou ter 16π menos 8π, onde, como eu tenho π dos dois valores, basta subtrairmos os números. 16 menos 8 é igual a 8, então nosso resultado é igual a 8π, que é justamente a nossa resposta. Ou seja, gabarito aqui é a letra A, tá bom? Vamos só verificar aqui a nossa resolução, reparem. Aqui nessa questão, nessa resolução, aliás, ele está usando as duas áreas ao mesmo tempo, que é uma outra maneira de você trabalhar com ela, tá? Então aqui, ó, ele dá o raio menor, que é 2, o raio da maior, que é 4. E aí, eu vou ter π vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes π vezes 2 ao quadrado, que é a área menor. 16 menos 8π, 8π que é a área da nova cobertura, tá bom? A área ampliada. Por isso que a nossa resposta é a letra A. Belezinha? Vamos a uma nova questão aqui. Vejam comigo. Questão essa que foi cobrada no Enem em 2014. Um homem, determinado a melhorar sua saúde, também estou precisando, resolveu andar diariamente numa praça circular que há em frente à sua casa. Todos os dias ele dá exatamente 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Turma, se a questão está informando que ele dá 15 voltas em torno da praça, opa, ele vai fazer o quê? O contorno dessa praça. Se ele vai percorrer o contorno da praça, então nós temos que trabalhar com o comprimento dela, tá bom? Vamos voltar aqui para a cartela. Então, se eu vou trabalhar com comprimento
equivale a 2 vezes π vezes o raio. Beleza? Beleza. Qual é a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Mas reparem aqui que a questão pede que utilizemos o π igual a 3. Outra coisa importante é você reparar aqui, turma. Se você analisar cada uma das alternativas, você vai ver que todos os valores estão sendo dados em quilômetros. Mas o valor que foi dado para a gente aqui do raio está em metros. Tem problema isso? Não. A gente pode trabalhar, a gente pode calcular esse comprimento utilizando 50 metros e no final a gente faz a transformação. Vamos lá então? Primeiro passo, então, a gente vai calcular o comprimento. Então, eu vou ter 2 vezes 3, que é o valor do π, vezes 50, certo? Onde 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 50, a gente tem como resultado igual a 300. Turma, 300 metros é a medida de uma volta por essa praça. Mas este cidadão, reparem, está dando 15 voltas ao redor dela. Então, eu devo pegar esse 300 e multiplicar por 15. Onde, ao multiplicarmos 300 por 15, o nosso resultado, vou nem colocar aqui comprimento, vou colocar aqui caminhada, né? Vamos lá. A caminhada, então, vai ser igual a 4.500 metros, tá? Ou seja, 300 metros é a distância dando uma volta. Mas como ele dá 15 voltas, eu tenho que pegar esse valor 300 e multiplicar por 15, onde 300 vezes 15, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado é igual a 4.500. Aí, olha lá o que vai acontecer. A gente vem marcar aqui a resposta e não tem. Por quê? Porque lá o que a gente achou foi 4.500 metros. A resposta, ou as alternativas aqui, aliás, todas elas estão sendo dadas em quilômetros. Turma, 1 quilômetro vale quantos metros? Isso, 1 quilômetro vale 1.000 metros. Se eu quero transformar agora o contrário, ou seja, eu quero transformar uma medida que está em metros em quilômetros, eu vou pegar o valor que eu tenho e dividir por 1.000. Na verdade, dividir por 1.000 é só você correr 3 casas para a sua esquerda. Como assim correr 3 casas? Gente, toda vez que você tem aqui um número inteiro, ou seja, um número que não possui vírgula, embora ela não apareça, ela sempre está aqui no final, tá bom? E aí eu vou correr 3 casas, ó. 1, 2, 3. Ou seja, aqui 4.500 metros equivale a 4,5 quilômetros, ou 4,50, que é a mesma coisa também, tá bom? Então, nossa resposta, só confirmando aqui, é a letra E. Por quê? Vamos só verificar aqui a resolução do gabarito. Comprimento, 2 vezes π vezes r, 2 vezes 3 vezes 50, 300. Isso aqui, não se esqueçam, é para uma volta só, tá? Mas, como esse cidadão ele percorre 15 voltas, eu vou pegar esse 300 e multiplicar por 15, onde essa multiplicação equivale a 4.500 metros. Agora, convertendo para quilômetros, divide por 1.000, e essa divisão por 1.000 vai nos dar justamente 4,5 quilômetros. Por isso que a nossa resposta é a letra E, tá bom? Temos aqui mais um exemplo. Professor, não é tão difícil o Enem não, né? Não, gente. Vocês verificam que estudando dá para passar, né? As questões aqui, o mais importante
é saber interpretar. Vamos aqui a mais um exemplo então, exemplo 3. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. Deixa eu até tentar desenhar aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui um círculo cercado por grama, minha grama é azul. Pedi assim. E aí eu tenho aqui um diâmetro de 6 metros, né? Se o diâmetro é 6 metros, quanto vale o raio? Vamos lá. O raio vale 3. Por quê? Porque o raio sempre vale a metade do diâmetro, tá bom? Beleza. Vamos continuar o texto agora. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro. Turma, atenção para essa informação aqui, ó. Aumentando em 8 metros o diâmetro. Se o meu diâmetro vale 6 e eu vou aumentar em 8, ele vai para quanto agora? Isso, vai para 14, tá? Então vamos lá. Mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. Atenção para essa informação aqui. Quer dizer então que o condomínio só pode agora colocar grama em 100 metros quadrados, tá bom? O síndico do condomínio avaliará se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível em estoque. E aí você tem aqui, ó, 5 opções de resposta. Daqui a pouco a gente vai voltar para elas, tá bom? Por quê? Vamos lá. Informação importante. Use π igual a 3. Beleza. Então, novamente, a gente vai chamar aqui, ó, de área 1, a área do círculo menor. A área do círculo menor, não se esqueçam que foi utilizada com o diâmetro 6. Se o diâmetro é 6, é porque, então, o raio vale 3. Então, eu vou ter π vezes 3 ao quadrado, onde o π vale 3, eu vou ter, então, 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é a mesma coisa do que 3 vezes 3, cujo resultado é 9. 3 vezes 9 é 27. Ou seja, a área da região 1 vale 27 metros quadrados. Na região 2, pessoal, é quando a gente vai pegar agora o diâmetro e vai aumentá-lo em 8 metros. Ou seja, o diâmetro agora ele vai valer 6 mais 8, ele vai valer 14 metros. Se o diâmetro vale 14 metros, quanto vale o raio? Isso, o raio vale 7, que é sempre a metade do diâmetro. Então, vamos lá. Novamente, eu vou ter π vezes raio elevado ao quadrado, onde o nosso raio aqui vale 7, então teremos π vezes 7 ao quadrado. Mas, não se esqueçam que o valor do π, a questão informou que vale 3. 3 vezes 7, 21. 21 ao quadrado continua, certo? Não, errado. Não se esqueçam que primeiro devemos elevar aqui o expoente. Ou seja, 7 vezes 7 é 49. 49 vezes 3, o resultado é 147. Turma, atenção agora. Eu tinha uma área que media 27 metros quadrados. Eu tenho uma nova área que o total dela é 147 metros quadrados. Quanto agora eu tenho que colocar de grama, por exemplo? Quanto que eu tenho agora que pavimentar? Eu já tinha pavimentado esse valor. Então, eu vou subtrair a área 2 da área 1. Ou seja, a área nova da área antiga. Nesse caso, então, 147 menos 27, o nosso resultado é 120 metros quadrados.
E aí, dá para pavimentar ou não? Não, não é? Por quê? Porque aqui, ó, até marquei, o condomínio só dispõe de 100 metros quadrados de revestimento para pavimentar. Então, aqui a nossa resposta, olha lá, é a letra E. Não será suficiente. Por quê? Porque a região a ser pavimentada, ela mede 120 metros quadrados, tá bom, gente? Então, aí você verifica que nós temos questões bem interessantes, onde você pode trabalhar o cálculo da área, o cálculo do comprimento e a determinação também de raio e diâmetro, independente de ser círculo ou circunferência, até porque essas medidas e essas fórmulas são iguais para ambas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.